Olá, eu sou a professora Rosana Quitério e o objetivo desse vídeo é que possamos estudar o assunto 7 da sua disciplina Sociologia da Educação. Nesse texto, o tema de estudo será Grupos e Organizações. Nossos objetivos de ensino são comparar o comportamento das pessoas em grupos grandes e pequenos, identificar o efeito das mudanças sociais em curso na estrutura dos grupos, analisar o impacto dos grupos e das organizações sobre a interação social. Para começarmos os nossos estudos com esse texto, vamos falar um pouquinho sobre o termo grupo, né? Muitas pessoas entendem grupo como uma reunião com qualquer quantidade de pessoas, de forma indistinta, indiscriminada, de forma qualquer. Mas em sociologia, nós vamos entender grupo de uma outra forma, né? O grupo pode até ser quantidade de pessoas, porém, nós vamos considerar que as pessoas que fazem parte desse grupo são pessoas que compartilham normas, valores, expectativas e que interagem umas com as outras de forma regular. Então, é um conceito um pouco diferente do conceito de grupo do senso comum. Em sociologia, é preciso que haja algum tipo de relação como essas, né, para que a gente possa, então, considerar como sendo um grupo. O fundamental é que os membros de um grupo compartilhem de algum sentido de pertencimento. Eu pertenço a esse grupo porque, e aí eu tenho um motivo para pertencer a esse grupo. Em primeiro lugar, os grupos vão existir para satisfazer algum tipo de finalidade nossa, né? Então, eu desejo montar um produto, tomar uma decisão importante, atingir um objetivo, realizar um determinado trabalho. Eu tenho um objetivo e isso me leva a participar, pertencer a esse grupo. Em segundo lugar, os membros do grupo são mantidos por uma certa interdependência ou necessidade de colaboração para se atingir um objetivo em comum. Então, no seu trabalho, você vai pertencer lá na escola em que você trabalha, por exemplo, ao grupo de professores, porque vocês de alguma forma compartilham objetivos, né? Estão sob a mesma coordenação pedagógica, trabalham pelo mesmo currículo. Então, esses objetivos em comum vão determinar o seu pertencimento a esse grupo. Em terceiro lugar, os membros do grupo influenciam uns aos outros, né? Uma relação de interdependência, embora alguns possam ser mais influentes do que outros em relação aos objetivos e às atividades da equipe. E, finalmente, um grupo só existe quando seus membros se veem como um todo, quando esses membros se veem como parte efetiva. O tamanho do grupo vai estar ligado à sua eficiência, né, ao que ele consegue produzir. À medida que o grupo vai ficando maior, mais pessoas ficam disponíveis para dividir o trabalho e realizar as tarefas. Gerenciar um grupo maior é muito mais desafiador do que gerenciar um grupo menor. Quanto maior fica o grupo, mais difícil vai ficar essa gestão, né? Começam a surgir problemas de comunicação, coordenação, satisfação, e aí o trabalho pode ter um prejuízo em qualidade, em prazer, né? E surgirem aí alguns problemas. Nós temos no texto a abordagem de alguns tipos de grupo. O primeiro deles, chamado de grupo primário. O grupo primário é um grupo pequeno, caracterizado pela associação e pela colaboração íntima e direta entre seus membros. Por exemplo, membros de uma gangue, de uma família que vive na mesma casa, né? São exemplos de um grupo primário. Esses grupos têm um papel fundamental no processo de socialização do indivíduo e também na aquisição de papéis sociais e status. Grupo secundário. É um grupo formal e impessoal que existe pouca intimidade social ou pouco entendimento
entre as pessoas que participam dele. Eles costumam surgir no local de trabalho, entre aqueles que compartilham as mesmas ideias sobre a sua ocupação. Normalmente, nós nos reunimos com as pessoas do nosso trabalho, né? A gente desempenha a nossa função, mas a gente não estabelece, com a maioria das pessoas, uma relação mais duradoura, mais íntima, né? Esses são exemplos de grupo secundário. O endogrupo é aquele grupo definido como qualquer grupo ou qualquer categoria. As pessoas não se sentem muito vinculadas a esse grupo. Elas têm uma rápida participação nele, né? Ele pode ser tão pequeno como uma turma de adolescentes que vive junto ali na escola, mas que não tem uma grande afinidade entre si, não tem um grande vínculo entre si. O exogrupo é um grupo ou uma categoria a qual as pessoas não se sentem vinculadas, né? Eles se julgam diferentes e superiores, se acham melhores, né? Então, elas não estabelecem nenhum tipo de laço, nenhum tipo de vínculo. Você trabalha com um monte de gente que provavelmente você não sente afinidade e não se relaciona de forma muito próxima, né? Isso pode ser um exemplo aí de exogrupo. Portanto, como a gente pode notar aqui, existem muitas formas da gente classificar esses grupos. Há uma diferença essencial dos grupos formais, que são estabelecidos pela organização e têm uma identidade pública, né? Uma meta para ser alcançada. E os grupos informais, que são apenas baseados em interesses comuns, na proximidade, na afinidade e nos laços de amizade. Os grupos sociais necessitam de certos mecanismos para que eles se mantenham coesos e estruturados, né? Então, ele vai precisar de normas, de regras, de sanções, de símbolos. No processo de estudo de uma sociedade, a sociologia vai se preocupar muito com uma série de aspectos que influenciam na existência e na manutenção desses grupos. Esses tipos de grupos diversos que nós aqui falamos, eles estão subordinados a uma liderança, né? Se organizam quase sempre em torno de um ideal comum, da solução de um problema ou qualquer outro tipo de ação, mas vai haver algo que ligue essas pessoas de alguma forma. E as normas sociais aparecem ali como pilares importantes para a manutenção desses grupos. Elas vão estabelecer o que é considerado desejável e reprovável. Então, a maneira como um integrante precisa se comportar. O que é socialmente desejável, socialmente aceitável. Esse comportamento será cobrado desse indivíduo dentro desses grupos. Além disso, são as responsáveis pela condução das ações desses seres humanos em sociedade. Então, as regras de conduta, elas nos ajudam com a vida em sociedade. Elas são importantes porque elas vão nos auxiliar, né, no equilíbrio das relações sociais e da nossa vida em sociedade. É importante que, para se aprofundar nesses assuntos, você leia o seu assunto 7, assista ao vídeo da dica do professor e explore os demais materiais do portal, ok? Obrigada e até a próxima.